Eu sou a errada por querer deixar meu namorado por causa de algo que os pais dele disseram. Eu, mulher de 26 anos negra, e meu namorado, homem de 32 anos branco, estamos namorando há cerca de 5 meses. Ele é honestamente a melhor coisa que já me aconteceu. Ele é o primeiro homem que me fez considerar casamento e começar uma família. Eu o amava. Agora a história. No último fim de semana foi o aniversário de 60 anos da mãe dele e meu namorado iria para a festa. Ele achou que seria uma boa oportunidade para me apresentar à família dele. Então me convidou para acompanhá-lo. Informamos a família dele que eu iria e eles concordaram. A casa dos pais dele fica a 3 horas de distância da cidade onde moramos. Então decidimos passar a noite lá. Chegamos à casa dos pais dele e estavam lá a mãe, o pai, o irmão e a irmã dele. Eles me abraçaram ao me cumprimentar e eu realmente achei que estavam genuinamente felizes em me conhecer. Não senti que algo estava errado. Todos pareciam ser pessoas legais. Passamos a noite conversando, rindo e tudo estava indo muito bem. Por volta das 20 horas meu namorado e o irmão dele saíram para buscar um parente no aeroporto que estava chegando para a festa. Fiquei em casa com a mãe, o pai e a irmã dele. Eu não me sentia insegura ou algo do tipo. Eles haviam sido gentis comigo o tempo todo. Deixei meu telefone carregando no quarto onde iríamos dormir. Então me desculpei para verificar se tinha alguma mensagem ou chamada importante. Não havia nenhuma. Então não demorei. Comecei a voltar para a sala, e enquanto caminhava ouvi eles conversando. Então, a mãe dele perguntou: Então, o que vocês acham dela? Imediatamente soube que estavam falando de mim e honestamente, queria saber o que meus possíveis sogros pensavam a meu respeito. Então parei e ouvi. O pai dele disse que eu era legal. A irmã dele concordou e acrescentou que eu também era bonita. Então a mãe dele disse algo que me deixou doente. Ela disse: Sim, se ao menos ela não fosse uma maldita. E todos concordaram com ela. Meu coração parou. Eu voltei na ponta dos pés para o quarto e me sentei lá confusa. Eu estava tremendo tanto que não sabia o que fazer. Queria ligar para o meu namorado, mas tive um pressentimento estranho e não o fiz. Me senti sozinha e insegura. Senti que não podia confiar em ninguém ao meu redor, nem mesmo no meu namorado. Moro no Canadá e as pessoas aqui não são tão abertas com seu racismo quanto em outros lugares, o que na minha opinião é muito mais assustador agora. Naquele momento as únicas pessoas em quem pensei em pedir ajuda foram minhas irmãs. Uma das minhas irmãs vive nos Estados Unidos e a outra no Canadá, mas em uma província diferente. Ambas moram longe, então não havia nada que pudessem fazer para me ajudar naquele momento, mas senti que elas eram as únicas pessoas em quem podia confiar. Temos um grupo no WhatsApp, então mandei uma mensagem contando o que aconteceu. Vivo no Canadá há alguns anos, mas não é fácil fazer amigos confiáveis aqui. O Canadá é um lugar solitário. Conheci muitas pessoas, mas não sinto que nenhuma delas seja minha amiga. Se você é imigrante no Canadá, provavelmente entende o que quero dizer, mas voltando à história. Então, minhas irmãs disseram que eu precisava arranjar um jeito de sair de lá imediatamente. Elas me aconselharam a inventar uma desculpa, dizendo que eu tive uma emergência e precisava ir embora. Fiquei no quarto por algum tempo aterrorizada. Foi preciso muito autocontrole para não começar a chorar. Depois que consegui me acalmar, fiz o que minhas irmãs me aconselharam. Ainda não havia desfeito minha mala e por sorte tínhamos levado meu carro porque ele é mais econômico em combustível do que o do meu namorado. Peguei minha bolsa e as chaves do carro e passei pela sala apressadamente, dizendo que algo aconteceu e eu precisava ir embora. Não dei a eles a chance de fazer qualquer pergunta. Entrei no meu carro e fui embora. Estava ficando tarde, e eu não estava em condições emocionais para dirigir até em casa. Só queria me afastar o máximo possível antes de parar em um hotel para passar a noite. Meu namorado me ligou algumas vezes. Eu liguei de volta, mas não consegui contar a ele o que havia acontecido. Então dei a mesma desculpa que dei aos pais dele. Ele perguntou se ele deveria ir para casa também, e eu disse que não era necessário. No dia seguinte voltei para casa e meu namorado apareceu no meu apartamento algumas horas depois. Olhei para ele e senti que todo o amor que eu tinha por ele havia simplesmente desaparecido. Embora tenha agido como se tudo estivesse bem, me perguntava se ele também tinha esses pensamentos. Ele foi maravilhoso durante todo o nosso relacionamento e eu nunca senti que ele tivesse esses pensamentos ou sentimentos. Mas não consigo deixar de pensar em como a família dele me fez acreditar que eram pessoas boas. E me pergunto se ele também está apenas fingindo gostar de mim. Não moramos juntos, mas meu contrato de aluguel termina em julho. Ele tem sua própria casa, então eu deveria me mudar para lá depois que meu contrato terminasse. Mas consegui evitar essa mudança. Não sinto mais que o amo. Já se passaram 3 dias desde que voltamos da casa dos pais dele e eu quero terminar tudo com ele sem causar problemas. Mas estou realmente assustada. Quero contar a ele o que aconteceu, mas tenho medo de descobrir que ele também seja. Não sei como ele vai reagir. Talvez eu esteja pensando demais, mas existem tantas histórias de mulheres sendo maltratadas por seus parceiros e eu tenho medo de que isso também possa acontecer comigo. Acho que estou imaginando o pior cenário e julgando ele pelas ações dos pais e não pelas dele, mas estou genuinamente assustada. Mesmo que ele não seja, a família dele é, e se continuarmos juntos por mais que eu tente evitar a família dele, ainda haverá situações em que terei que interagir com eles e não acho que consiga superar o que disseram. Por favor, me ajude.
Deixe sua opinião nos comentários se você acha que a OP foi ou não a errada. Eu sou a errada por querer deixar meu namorado por causa de algo que os pais dele disseram. Parte 2. Não consegui acompanhar todos os comentários, mas 99,9% deles disseram para eu conversar com ele, e foi o que fiz. Ele não se mostrou defensivo ou irritado, apenas ouviu o que eu tinha a dizer e acabamos tendo uma ótima conversa sobre o assunto. Então, ontem saímos para tomar um café. As coisas estavam um pouco estranhas no início. Então assim que nos sentamos eu contei a ele o que tinha acontecido. Expressei o quanto me incomodou ele ter me deixado sozinha com os pais dele sem me alertar e o quanto isso me assustou. Ele se desculpou profundamente e disse que conversaria com eles a respeito, jurando que não tinha ideia de que os pais dele se sentiam assim em relação às pessoas negras. Perguntei como ele não sabia disso, considerando que cresceu na casa deles, foi criado por eles. Então certamente já deve ter ouvido algum comentário deles. Ele me explicou que durante sua infância todas as pessoas em sua cidade natal eram brancas, os bairros eram todos brancos, as crianças na escola dele eram todas brancas e todos os professores eram brancos. Então a questão racial não era um tópico que surgia em sua casa, escola ou qualquer outro lugar que frequentava. Todos eram apenas brancos, ele disse. Seus pais sempre foram pessoas de bom coração e eram essas as pessoas que ele pensava que estava me apresentando. Ele não achava que a cor da pele era algo com que precisava se preocupar e não passou pela sua cabeça que ele estava me levando para um lugar que só tinha pessoas brancas. Ele pediu desculpas sinceramente por isso e disse que deveria ter sido mais consciente. Continuamos conversando e ele me contou sobre a primeira vez que conheceu uma pessoa de cor na vida real. Ele tinha 19 anos e acabará de se mudar de sua cidade natal para nossa cidade para estudar na faculdade. Ele disse que amou conhecer pessoas de diferentes lugares com diferentes culturas e origens e ouvir sobre todas as suas diferentes experiências. O que me lembrou de quando nos conhecemos pela primeira vez. Achei ele muito estranho porque me perguntava muitas coisas sobre a minha cultura e o país de onde venho. Ele tinha tantas perguntas, algumas das quais eu nem sabia responder. Pesquisei a população de sua cidade natal, e segundo o censo de 2022, 93% da população é branca. Então provavelmente durante a infância dele era 100% branca, por isso escolhi acreditar nele, pois acredito que ele pensou que os pais dele seriam tão de mente aberta quanto ele. Alguns de vocês podem não concordar com essa decisão, mas decidi dar a ele a chance de provar seu valor antes de terminar com ele. Mas salientei que se ele planeja ficar comigo, uma mulher negra, ele precisa entender que não pode ignorar qualquer discriminação que eu possa enfrentar, incluindo a discriminação da própria família dele. Também disse a ele que não espero que ele corte laços com a família, mas vai levar um tempo para reparar minha relação com eles e que ainda não estou pronta para ouvir um pedido de desculpas deles. Ele concordou com isso e prometeu prestar mais atenção e me assegurou que estava do meu lado. Não sei se ele já falou com os pais dele, mas esta manhã acordei com uma mensagem de desculpas da irmã dele e as peças começaram a se encaixar. Em sua mensagem ela afirmou que ficou chocada ao ouvir as palavras da mãe e que não compartilha daquele pensamento. Ela apenas concordou com a mãe porque era sua mãe e não soube como lidar com a situação naquele momento. A irmã dele estuda na nossa cidade, então a conheci algumas vezes, talvez 3 ou 4. Então estou pensando que foi ela quem avisou os pais. Ela e eu não somos próximas, mas nas poucas vezes que nos encontramos não senti qualquer indício de racismo. Sempre nos tratamos com civilidade. Ainda não respondi a mensagem dela e não acho que vou responder por enquanto. Não sei nem o que dizer para ela. Quanto ao meu namorado e eu, acredito que tivemos uma conversa significativa. Ainda não vou morar com ele, mas acho que talvez possamos resolver as coisas. Pode ser que não voltemos exatamente de onde paramos, mas sei que podemos voltar ao que éramos se ambos nos empenharmos. Próximo relato. Sou errada por gritar com meu cunhado depois que ele me acordou e disse para eu fazer o jantar enquanto estávamos hospedados em sua casa. Eu, uma mulher de 39 anos, meu marido Tom, de 37 anos, e nossos 2 filhos de 12 anos passamos recentemente por um incêndio em nossa casa e perdemos nosso lar, mas felizmente estávamos todos fora de casa quando isso aconteceu. Marcos, irmão de Tom, de 40 anos, e sua esposa concordaram em nos hospedar em sua casa com seus filhos enquanto lidamos com o seguro. Não gosto de Marcos porque ele acredita nos papéis tradicionais de gênero em uma casa. Tivemos problemas desde que ele percebeu que eu manteria meu sobrenome de solteira no trabalho, o qual informei que não era de sua conta e era minha escolha pessoal. Ele trabalha em tempo integral e sua esposa é dona de casa. Quando tivemos nossos filhos, o Marcos pensou que eu iria deixar meu trabalho como médica e me tornar uma dona de casa em tempo integral. No entanto, Tom se tornou um pai que fica em casa em tempo integral e depois que nossos filhos foram para a escola, voltou ao trabalho e não compartilha a mesma mentalidade de Marcos. Marcos claramente desaprova isso e expressou sua opinião sobre a
a situação. Fiz Tom falar com Marcos e desde então ele nos deixou em paz, mas ocasionalmente costumava fazer comentários em feriados e aniversários sobre isso, o que eu ignorava. Eles pararam quando Tom voltou ao trabalho e desde então Tom disse que Marcos amadureceu como pessoa. Tom e Marcos são muito próximos e eu nunca diria a ele para parar de falar com o irmão, mas eu pessoalmente interajo o mínimo possível com Marcos. A escola dos meus filhos e o local de trabalho de Tom ficam a uma curta distância a pé da casa de Marcos, razão pela qual concordei em ficar e aguentar enquanto nos reerguemos já que é temporário. Ontem foi um dia muito agitado no trabalho e eu estava exausta. Meu turno terminou no meio do dia e eu fui direto para a cama. Todo mundo estava fora de casa. Marcos e Tom foram trabalhar. As crianças estavam na escola e a esposa de Marcos foi visitar uma amiga. Marcos chegou em casa primeiro e me acordou. Eu estava chateada e ainda cansada e quando perguntei o porquê, ele disse que eu deveria começar a preparar o jantar. Já que estava ficando tarde e sua esposa estava fora e não atendia o telefone. Normalmente eu faço a comida em casa com sua esposa, mas fiquei chateada que Marcos me acordou e gritei com ele para não me perturbar. Eu o expulsei do quarto e disse que voltaria a dormir e que ele poderia preparar o próprio jantar. Quando acordei naquela noite, Marcos me disse que enquanto eu estivesse em sua casa eu precisava respeitar as regras da casa. Eu disse a ele que ele poderia ter cozinhado sozinho, aquecido as sobras na geladeira ou pedido comida para a viagem. Tom acha que Marcos ultrapassou os limites ao me acordar e fazer exigências, mas que eu não deveria ter gritado e escalado a situação. Atualização. Conversei com uma amiga que disse que somos bem-vindos em sua casa. Avisei meu marido que iria embora com as crianças e que ele poderia se juntar a mim ou ficar com Marcos. Meu cunhado não contou toda a história ao meu marido e disse que eu simplesmente me recusei a cozinhar e depois gritei com ele por causa do cansaço, sendo que uma das condições para ficarmos era que nós cozinharíamos e ajudaríamos em tarefas domésticas. Fiquei chateada que meu marido acreditou em Marcos, mas ele não tinha a história completa. Em nossa cultura damos grande ênfase ao respeito aos mais velhos e sei que me sinto desconfortável ao confrontar parentes mais velhos do meu lado da família. Então entendo por que meu marido tem dificuldades. No entanto, essa experiência me fez tomar uma posição firme e disse ao meu marido que não quero que nossos filhos fiquem perto dele. Acredito que isso também foi uma revelação para meu marido e ele concordou em sair comigo, embora o cunhado tenha pedido para ele ficar. Quando conseguirmos nosso próprio lugar, apenas a cunhada e os primos das crianças poderão nos visitar. Minha cunhada ligou para se desculpar pelo comportamento do marido e eu não tive notícias dele. Ele não falou comigo, só com meu marido e as crianças. Eu concordei em morar com o cunhado pois acreditava que ele havia mudado suas crenças e já fazia alguns anos desde nossa última discussão, mas aparentemente não. Além disso, a casa pertencia aos falecidos pais do meu marido e ele possui metade dela. Quanto ao nosso seguro, finalmente concluíram que o incêndio foi causado por um problema elétrico na nossa cozinha. Então teremos nosso próprio lugar até sexta-feira. Deixe sua opinião nos comentários se você acha que a OP foi ou não a errada. Próximo relato. Eu sou a errada por arruinar o nascimento do filho deles, para um casal que eu não conheço. Eu tive o infortúnio de presenciar o nascimento do meu irmão quando tinha 6 anos, estava na primeira fila por assim dizer, e fui a primeira pessoa a segurá-lo na sala do hospital. Para ser honesta, não me lembro de nada, exceto o quão horrível essa memória é. Meus pais pediram desculpas e fizemos as pazes com isso. Eles acharam que seria uma experiência fofa eu ver meu irmão pela primeira vez, mas não foi. Eles se desculparam e seguimos em frente. O resto da minha família, no entanto, não superou isso. Eles ainda acham absolutamente estranho eu não considerar esse momento mágico. Avançando para o presente, estou visitando minhas tias e tios durante uma de suas reuniões e um casal, amigos de um deles, estão falando sobre o quão animados estão com o nascimento do seu filho. Eu não digo nada. Eles continuam conversando até que eu ouço que eles também estão planejando ter o seu primeiro filho na sala de parto com a mãe para ter uma experiência como a minha. Minha tia fica pálida, e antes que ela pudesse mudar de assunto eu disse: Se o que vocês querem é traumatizar essa criança para a vida, sigam em frente. O casal fica em silêncio e minha tia rapidamente muda o tópico para outros assuntos de nascimento e bebês, e meus tios me pedem para ir comer alguma coisa. Percebo quando estou sendo dispensada, então comi um pouco mais e fui embora. Depois disso, minha família distante está me bombardeando de mensagens sobre como eu estraguei o nascimento do filho do casal e como agora eles estão se sentindo péssimos e como pais ruins. Eu acho que salvei os olhos de outra pobre criança, mas também não era minha responsabilidade pois eu não os conheço. Então, eu sou a errada. Deixe sua opinião nos comentários se você acha que a OP foi ou não a errada. Próximo relato. Estou errado por chamar a namorada do meu irmão de senhorita porquinha por comer nossa comida depois de termos pedido para ela parar. Ano passado meu irmão mudou-se para morar comigo e com meu colega de quarto. Quando ele se mudou, sua namorada começou a passar muito tempo em nossa casa. Isso não seria um problema pois a namorada do meu colega de quarto também costuma vir, mas a namorada do meu irmão come praticamente toda a nossa comida. Não importa de quem seja, ela vai e come. Meu colega de quarto e eu já pedimos várias vezes para ela parar de comer a comida que compramos e comer apenas a comida que o meu irmão compra, mas ela nos ignora e come nossa comida mesmo assim.
Já confrontamos ela e meu irmão diversas vezes e dissemos que ela precisa parar, mas ela apenas diz: Desculpe, mas é tão gostoso. E ele se recusa a fazer qualquer comentário a respeito. Nós dois tentamos convencer meu irmão a ir para a casa dela em vez de trazê-la para cá, mas ele não concorda. Chegou ao ponto de considerarmos comprar uma segunda geladeira e colocar um cadeado nela. Estamos ambos cansados disso. A namorada do meu irmão é uma moça de porte robusto, e o peso é um assunto muito delicado para ela. Bem, recentemente nós dois começamos a chamá-la de senhorita Porquinha quando ela come nossa comida. Se alguma vez a vemos comendo nossa comida ou depois que ela come, a confrontamos e a chamamos assim. Ela detesta e se descontrola toda vez que nos ouve referir-se a ela dessa maneira. Mas sinceramente, ela ainda come nossa comida e por isso continuamos a chamando assim. Hoje, quando cheguei em casa do trabalho, a namorada do meu irmão estava lá comendo as sobras que eu havia preparado na noite anterior. Eu disse a ela: Nossa, como é bom chegar em casa e ver a senhorita Porquinha comendo minhas sobras que eu estava ansiosa para comer. Antes de começar a imitar o som de um porco, ela começou a chorar e saiu correndo. Desde então ela tem ligado furiosamente para meu irmão e se recusa a vir aqui novamente porque eu fui rude. Eu fui rude. Nós pedimos tanto para ela parar e ela não parou. Sinceramente, eu perdi a paciência. Todos nós compramos nossa própria comida e temos uma regra de nunca tocar nas coisas dos outros. Ela sabe disso e ainda assim fez isso. Então acho que ela mereceu. Então, eu sou a errada aqui. Deixe sua opinião nos comentários se você acha que a OP foi ou não a errada. Próximo relato. Vou ser o errado se eu levar meu filho e seus amigos para comemorar seu aniversário em vez de minha esposa e enteadas. Eu tenho 3 filhos, um filho chamado Isaac com minha ex que não está mais presente e enteadas gêmeas do relacionamento anterior de minha esposa, Emma e Ava. O aniversário de 13 anos de Isaac está chegando na próxima semana. Ele disse que quer ir ao cinema e perguntou se poderia trazer 2 amigos junto. Eu concordei e planejamos um dia de diversão, arcade, pizza e um filme. Essas eram todas as atividades que eu sei que meu filho e seus amigos iriam gostar. Quando contei à minha esposa sobre nossos planos, ela sugeriu que devíamos fazer um passeio em família e propôs um local de recreação infantil que minhas enteadas aparentemente adoram. Eu disse que Isaac e seus amigos ficariam muito desapontados e que ele não iria se divertir no parquinho infantil. Ela tentou me convencer de que Isaac ainda poderia se divertir porque havia um arcade, 2 máquinas de garra, uma mesa de pinball e uma pequena máquina DDR. Ela também disse que como ele vê os amigos na escola todos os dias, o tempo com a família deve ser priorizado em detrimento dos amigos. Eu disse a ela que era injusto forçar Isaac a passar seu aniversário em um parque infantil em vez de com seus amigos. Ela me acusou de favoritismo e de não amar tanto minhas enteadas. Isso me atingiu muito porque cresci com um padrasto que me negligenciou em favor de seus próprios filhos, e tenho me esforçado ao máximo para ser a figura paterna que nunca tive. Eu tenho caído em uma toca de coelho de dúvidas sobre minhas próprias escolhas e pelo bem da minha própria sanidade. Então, sou o errado. Atualização. Ontem meu filho teve folga da escola e eu tirei folga do trabalho. Depois que Erika saiu para trabalhar e levar as meninas para a escola, sentei meu filho e começando com delicadeza perguntei a ele como Erika era quando eu não estava por perto. Eu trabalho muito tarde, então isso acontecia com bastante frequência. A princípio ele foi vago e hesitou em dizer qualquer coisa ruim sobre ela. Isso me deixou em alerta máximo pois me lembrou vividamente de uma conversa semelhante da minha própria infância, e garanti a ele que ele poderia ser sincero comigo. Depois de alguma garantia ele finalmente começou a falar sobre como ela realmente era. Aqui está uma lista de coisas que ele me contou. Ele não tinha permissão para ir à casa de um amigo na rua. Eu permito isso normalmente pois conhecemos a família há anos. Ele foi repreendido e gritado por passar um tempo sozinho em seu quarto. Ele foi repreendido e gritou por não brincar com as gêmeas. Ele foi obrigado a cuidar das gêmeas enquanto Erika fazia recados. Ela costumava ficar fora por horas. Ele foi informado de que eu ficaria com raiva dele se ele não a obedecesse ou falasse mal dela para mim. Eu novamente o tranquilizei dizendo que não estava com raiva ou chateado com ele. Escusado será dizer que foi uma conversa emocionante. Estou me sentindo muito culpado por tudo isso ter acontecido debaixo do meu nariz. Estou impressionado que a mulher que pensei ser o amor da minha vida pudesse fazer isso com meu filho. Me casei com uma mulher que é igual ao meu padrasto e não sei como lidar com isso. Saímos para almoçar para relaxar e passar mais tempo juntos. Quando voltamos pedi para ele arrumar uma mala para o caso de termos que sair. Eu também arrumei uma mala. Estava tão furiosa com Erika que não queria vê-la nunca mais. Mas mais importante, nunca a quis na mesma casa que meu filho. Erika chegou em casa com as gêmeas e ficou chocada ao me ver esperando por ela na mesa. Mandei as gêmeas para seus quartos. O meu filho já estava no dele, e gesticulei para que ela se sentasse. Eu a confrontei sobre o tratamento que ela deu ao meu filho. A princípio ela tentou dizer que ele estava inventando coisas para chamar a atenção, e que ele tinha ciúmes das gêmeas por terem conquistado um pouco do meu amor.
mas eu a interrompi. Ela então girou para o ângulo. Ele é mais velho, então ele precisa se sacrificar por suas irmãs mais novas. Que eu também a interrompi. Como último esforço, ela novamente me acusou de não amar as gêmeas. Fiquei muito bravo com ela porque, como todos vocês apontaram, ela estava usando meu trauma de infância para me manipular. No final, ela admitiu favorecer as filhas, mas disse que não estava errada porque Toda mãe tem os melhores interesses de seus próprios filhos no coração. E também, Por que eu me importaria com um filho que não é meu? meu sangue gelou. Mandei uma mensagem para meu filho para pegar sua mala e ir para o carro, e calmamente disse a ela que ela poderia esperar ser contatada por um advogado de divórcio em breve. Estou com meu filho em um hotel agora e procurando apartamentos, advogados de divórcio e terapeutas infantis em nossa área. Estou com raiva. Estou triste, mas principalmente estou desapontado comigo mesmo por deixar isso continuar por tanto tempo. Espero que meu filho possa me perdoar um dia mesmo sabendo que não mereço. Desejo o melhor para suas filhas, mas dane-se Arica. Deixe sua opinião nos comentários se você acha que o OP foi ou não o errado. Próximo relato. Eu estou sendo insensível por não deixar minha irmã caminhar pelo corredor no meu casamento. Eu, com 29 anos, vou me casar com o amor da minha vida, de 30 anos, daqui a alguns meses. Fomos namorados do colégio e amigos de infância. Ele é realmente meu melhor amigo e tudo o que eu quero na vida. No entanto, ambos decidimos esperar até estarmos bem financeiramente para nos casarmos para que pudéssemos ter nosso momento mágico único na vida. Minha irmã Stacy, de 21 anos, casou-se aos 19 com alguém de quem eu gosto, mas com quem não tenho uma proximidade enorme. Eles estiveram juntos por 5 meses antes dele pedi-lo em casamento. O casamento deles foi apressado e metade da nossa família nem pôde comparecer devido ao pouco tempo de planejamento e organização. Foi um evento pequeno e simplesmente em um tribunal, sem festa, vestido de noiva e etc. Apenas um casamento civil. No entanto, meu casamento está orçado em cerca de 19 mil e ainda não terminamos de organizar tudo. Nos levou anos para organizar e poupar para tudo. Recentemente Stacy veio até mim durante uma visita. Somos próximas e jantamos uma vez por semana na minha casa. Ela perguntou se poderia caminhar pelo corredor no meu casamento e encontrar o marido dela no altar, para que pudesse se sentir como uma noiva. Eu vi e perguntei se ela estava falando sério, e ela estava. Ela alega que nunca teve seu momento mágico e só quer se sentir especial uma vez, mas é o meu casamento e meu dia especial. Ela já teve o dela. Stacy afirma que será algo só entre nós e que não vai tirar a minha atenção, mas então eu perguntei o que ela pretendia vestir e ela me mostrou fotos no celular de vestidos de noiva. Um não definitivo da minha parte. Ela então perguntou de novo ontem na frente do meu noivo, e eu acho que foi uma tentativa de pressionar-me. Ele riu e disse não pensando que era uma piada como eu pensei da primeira vez. Minha mãe e o marido de Stacy dizem que estou sendo insensível pois Stacy ainda não tem recursos, então ela não pode pagar por outro casamento, mesmo que quisesse um. Mas nem eu nem meu futuro marido somos ricos, apenas planejamos por anos. Eu só queria um dia para mim, mas talvez eu esteja exagerando porque ela nunca teve a experiência de ser a noiva. Deixe sua opinião nos comentários se você acha que a OP foi ou não a errada. Parte 2. Olá a todos, só queria postar uma atualização sobre a situação com minha irmã Stacy. No dia seguinte à minha postagem, eu, meu noivo, Stacy e o marido dela nos encontramos para um brunch. Eu disse a ela que precisava me ouvir completamente antes de falar, e felizmente ela o fez. Em suma, eu disse a ela o quanto a amo, mas que esperei anos por este dia e que era meu. Ela já teve o dela, e se realmente quisesse poderia ter usado o dinheiro que eu lhe dei para fazer o próprio casamento. Seu marido tentou me interromper dizendo que eles precisavam do dinheiro para o aluguel, mas ela não deixou ele falar. Eu mostrei a ela a postagem do Reddit, e ela começou a chorar e pediu ao marido e ao meu noivo para sair por alguns minutos. Eles saíram e ela me contou que seu marido e nossa mãe haviam sido os que a pressionaram, já que ela admitiu ter sentido inveja e disse a ambos que desejava poder ter um casamento de maior escala. Ela disse que já havia superado a ideia até que o marido começou a dizer que não era justo, porque ele estava com ciúmes por não poder proporcionar isso a ela. E finalmente reclamou tanto que a fez pedir para desfilar no corredor no meu casamento. Stacy disse que estava disposta a sair totalmente do casamento e entenderia, dado o desgosto que causou, mas eu disse a ela que o marido dela seria o único sem convite, ao que ela concordou agradecida. Conversamos mais a fundo sobre o motivo da inveja dela e ela disse que se arrependeu de ter se casado tão cedo apenas para que nosso pai pudesse estar em seu casamento. Depois de mais alguns minutos nós duas chorando e nos perdoando, eu disse a ela que ela sempre poderia me contar qualquer coisa, mesmo que fosse entre ela e o marido dela. Quando meu noivo e o marido dela voltaram, eu disse ao marido de Stacy que ele estava desconvocado ali mesmo e ele pareceu entender porque imediatamente, embora tenha reclamado e me ligado várias vezes, mas eu o bloqueei novamente. Nos últimos dias nossa mãe ligou para se desculpar e eu e Stacy temos conversado de maneira muito mais aberta e honesta. Decidi deixá-la usar um vestido prateado escuro ou dourado pálido para combinar com o meu tema e caminhar comigo pelo corredor, já que infelizmente meu pai não pode. Ela disse que eu não precisava, mas eu insisti. Acabamos encontrando um vestido que ambas amamos e eu comprei para ela como presente. Agradeço a todos pelo apoio e pelas palavras gentis.
Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.